Eu sou Jaque Richter, eu sou mestre em ensino de ciências exatas, professora de educação especial que atua em sala de recursos multifuncionais, e eu estou aqui numa série de vídeos onde eu estou lendo na íntegra o relatório, né, o parecer do Conselho Nacional de Educação, parecer número 50 de 2023, que é o relatório Nortear, que trata sobre o atendimento dos estudantes com transtorno do espectro autista. Então, vou compartilhar a tela, porque eu não sei vocês, mas eu tenho dificuldade de ir acompanhando a leitura de outra pessoa sem ver o que a pessoa está lendo, né? Então, eu penso que as pessoas têm o mesmo problema que eu. Bora lá, então, capítulo 3. Do direito à educação do estudante com transtorno do espectro autista, acesso, permanência, participação e aprendizagem. 3.1. O direito humano à educação e o compliance, inclusive. Essa palavra compliance é uma palavra muito boa e neste capítulo a gente vai entender um pouco mais o que este documento traz como compliance. A Constituição Federal de 1988 enuncia o direito à educação como um direito social, no artigo 6º, especifica a competência legislativa nos artigos 22, o artigo 24 se dedica com toda uma parte do título da ordem social para responsabilizar o Estado e a família, tratar do acesso, da qualidade, organizar o sistema educacional, vincular o investimento, distribuir encargos e competências para os entes da federação. Ok. Sobre este ponto, ressaltamos que, por preceito constitucional, o ensino público e gratuito é um direito de todos e um dever do Estado. Artigo 205 da Constituição. Enquanto o artigo 206 estabelece uma série de princípios, segundo os quais o ensino deverá ser ministrado. Ele é direito de todos com base nos princípios do artigo 206. Entre eles, destacam-se os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a garantia do padrão de qualidade, bem como o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. No campo do direito humano à educação, alguns instrumentos jurídicos legais básicos buscaram mudar o perfil da educação no Brasil pós-Constituição de 88. Some-se a esses dispositivos a perspectiva apresentada nas mais diversas declarações, convenções e tratados internacionais que nos permitem compreender, então, o direito humano à educação a partir de 3 dimensões que se interligam e se complementam em prol de sua efetividade. Essas 3 dimensões, então, são: o direito humano à educação não se resume ao direito de ir à escola. A educação deve ter qualidade, ser capaz de promover o pleno desenvolvimento da pessoa, responder aos interesses de quem estuda e de sua comunidade. Segundo, direitos humanos na educação. O exercício de direito à educação não pode estar dissociado do respeito a outros direitos humanos. Não se pode permitir, por exemplo, que a escola, seus conteúdos e materiais didáticos reforcem preconceitos. Tampouco se deve aceitar que o espaço escolar coloque em risco a saúde e a segurança de estudantes. Ou ainda, que a educação e a escola sejam geridas de forma autoritária, impossibilitando a livre manifestação do pensamento de professores e estudantes, bem como sua participação na gestão da escola. E o terceiro, educação em direitos humanos. Os direitos humanos devem fazer parte do processo educativo das pessoas. Para defender os seus direitos, todas as pessoas precisam conhecê-los e saber como reivindicá-los na sua vida cotidiana. Além disso, a educação em direitos humanos promove o respeito à diversidade étnico, racial, religiosa, cultural, geracional, territorial, de gênero, de orientação sexual, de nacionalidade, de opção política, dentre outros. A solidariedade entre povos e nações e, como consequência, o fortalecimento da tolerância e da paz. Então, o que eu tiro dessa parte aqui? Eu achei bem importante eles colocarem isso no documento. Muitas vezes as pessoas dizem, o direito à educação, direito humano à educação. Beleza, direito humano à educação, eu tenho um tipo de conceito aqui. As pessoas precisam entender que quando elas falam algo, muitas vezes existe um conceito já construído por trás. Quando eu falo de direito à educação, eu estou falando deste conceito aqui. Quando eu falo dos direitos humanos na educação, eu estou falando desse aqui. Quando eu falo da educação em direitos humanos, eu já tenho outro conceito. Então, por isso que aqui no documento, para não ter nenhum tipo de confusão, eles trouxeram os 3. Os 3 são pilares. Assim é que
Para além de sua importância como direito humano, que possibilita a pessoa desenvolver-se plenamente e continuar aprendendo ao longo da vida, a educação é um bem público da sociedade, na medida em que possibilita o acesso aos demais direitos. Por isso, a importância que as três dimensões do direito à educação estejam plenamente garantidas. Fato, né? Portanto, a educação é um direito muito especial, um direito habilitante, ou um direito de síntese, pois uma pessoa que passa por um processo educativo adequado e de qualidade pode exigir e exercer melhor todos os seus outros direitos. A educação contribui para que crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres saiam da pobreza, seja pela sua inserção no mundo do trabalho, seja por possibilitar a participação política em prol da melhoria das condições de vida de todos. Também contribui para evitar a marginalização das mulheres, a exploração sexual e o trabalho infantil, possibilita o enfrentamento de discriminações e preconceitos, entre muitos outros exemplos que poderiam ser citados. Educação é muito importante, todos nós sabemos disso. Uma sociedade educada, é uma sociedade melhor, né? No que concerne aos aspectos educacionais, que se trata sobre o transtorno do espectro autista, é necessário, primeiramente, compreender um processo de inclusão que permita que, dentro de sua particularidade e potencialidades, cada aluno alcance sucesso em seu desenvolvimento social, afetivo e cognitivo. Vejam que não é só cognitivo, não é só afetivo, não é só social. Aqui estão as três dimensões. Para tanto, é necessário traçar estratégias na prática pedagógica como procedimento de educação. Traçar estratégias na prática, removendo barreiras para a aprendizagem, bem como contribuindo para melhorias na qualidade de ensino dos estudantes com TEA e da turma em geral. Já que essas estratégias, aqui eles estão falando de desenho universal da aprendizagem, né? Se devidamente gerenciadas em um processo que venha a convergir para a melhoria da educação como um todo, óbvio que tende a elevar a condição educacional de todo o grupo envolvido. Quem estuda DUA, quem estuda desenho universal da aprendizagem vai concordar comigo, vai dizer, normalmente quando a gente estuda DUA, o que a gente vê? Bom, dentro do desenho universal da aprendizagem, é um desenho pensado para que todos possam aprender. Não só o estudante do público-alvo da educação especial, tá? Ademais, como já citado, os sintomas que caracterizam essa condição têm origem em tenra idade, especialmente antes dos 3 anos, e são exponencialmente comprometedores para o desenvolvimento favorável do infante. Apesar das origens do transtorno do espectro autista ainda não terem sido claramente estabelecidas, nós temos aspectos genéticos, neurológicos e biológicos que têm sido associados à condição do TEA. Claro, além do risco psicossocial, que acaba gerando causas múltiplas, né? Estudos afirmam a importância do acompanhamento de crianças que estejam dentro do espectro desde a primeira infância, como possibilidade de maior inclusão e superação das características que são prejudiciais ao desenvolvimento motor e cognitivo. E aí o documento é fantástico, porque ele traz exemplos. Por exemplo, a autoagressão como mecanismo de regulação. Entende? Ele traz um exemplo. Para quem não conseguiu pensar como e por que uma criança com autismo precisa ser atendida já na educação infantil e precisa de terapia, ele traz um exemplo. A criança faz autoagressão para se regular. Opa. Nesta senda, o papel das escolas de educação básica é de extrema relevância, tanto para o caráter positivo quanto para o negativo. E o documento vem. Cumpre ressaltar que a lei número 12.764 considera a pessoa com TEA como pessoa com deficiência para todos os fins legais, motivo pela qual a lei número 13.146 de 2015, que também foi denominada como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a LBI, assim como todas as outras normativas que tratam da pessoa com deficiência, também se aplica aos estudantes com TEA. Falou de pessoa com deficiência, o TEA está junto. É fato. Quanto ao conceito de pessoa com deficiência, podemos destacar que a Convenção sobre os Direitos Humanos, né,
promulgada no Brasil pelo decreto número 6.946 de 2009, no Brasil tem força de emenda constitucional, vem deslocar a ideia de limitação presente na pessoa para sua interação com o ambiente. Então, ela traz o seguinte, né? O artigo 1º traz: pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. É neste contexto que se insere a LBI, que afirma no artigo 1º ser destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Neste sentido, a mudança de paradigma em que a deficiência deixa de ser um atributo exclusivo da pessoa e passa a ser resultado da falta de acessibilidade que a sociedade e o Estado dão às características de cada um, traz como consequência a necessidade de pensar em novas estratégias metodológicas e tecnologias utilizadas no processo de inclusão, além de uma nova perspectiva de gestão, que esteja baseada na gestão de processos inclusivos. Refletir sobre novas formas de gestão é fundamental para esse processo de inclusão e mais. É fundamental para traçar estratégias que permitam um real desenho universal e adaptações razoáveis, que respeitem as especificidades de cada um. Ele traz aqui ele no sentido o documento, né? O desenho universal, e ele fala muito das adaptações razoáveis, tá? São conceitos que alguns dos autores trazem bastante no material deles, assim. E eu acho que nós, enquanto professores de educação especial, nós, enquanto pesquisadores, precisamos nos aprofundar mais e publicar mais acerca dele, tá? O fato de estar em negrito aqui é um grande indicativo daquilo que a gente precisa se aprofundar mais, né? Este tema é expresso no artigo 8º da LBI. Artigo 8º. É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, seu protocolo facultativo e das leis e outras normas que garantam seu bem-estar social e econômico. Assim, o que podemos compreender é que a mudança de paradigma do conceito de pessoa com deficiência, em que sua desigualdade é fruto das barreiras impostas pela sociedade, pelo Estado, nos traz a perspectiva de que compete a essa mesma sociedade, a esse mesmo Estado, a responsabilidade de envidar todos os esforços para que seja garantido o direito à igualdade de oportunidades à pessoa com deficiência. Este deve ser, então, o objetivo maior da discussão sobre o gerenciamento de processos inclusivos e o papel dos servidores e gestores institucionais. Além do princípio da legalidade estrita, está na lei, também devemos destacar a perspectiva do compliance inclusivo. Vamos entender o que é o compliance. Eu falei que ele ia explicar o que era o compliance, o documento traz. De acordo com a literatura especializada, compliance é um termo em inglês decorrente do verbo to comply, que significa agir de acordo com uma regra, um pedido, um comando. Estar em compliance traduz, em suma, o dever de achar-se em conformidade e de fazer cumprir leis, regulamentos e diretrizes, em geral, com o objetivo de mitigar o risco atrelado à reputação e o risco legal regulatório. Muitas empresas criam regras, agora eu estou falando do mundo corporativo, né? As empresas criam regras de compliance no sentido de que os documentos não podem ser divulgados, ou alguns setores têm acesso a alguns documentos e outros setores não. Isso é o compliance. É garantir que a legalidade, que as regras da instituição sejam seguidas e respeitadas. Então, dentro do compliance da inclusão, nós vamos fazer com que as regras e leis sejam seguidas. Uau! Vamos ver.
Inúmeros têm sido os benefícios de se considerar o compliance como um instrumento de gestão. E, basicamente, todos eles se unificam em torno da garantia de aspectos éticos na condução da gestão e na diminuição de riscos aos cofres públicos. É essencial, nesse ponto, destacar que as legislações brasileiras atualmente pontuam não somente aspectos cíveis, mas também criminais, de responsabilização de gestores na condução do processo inclusivo. Muito importante esse capítulo, essa partezinha aqui. Destaca-se, por exemplo, o artigo 88 da Lei 13.146 de 2015, que determina praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. O artigo 8º da Lei 7.853 de 1989, que fala, constitui crime punível de reclusão de 2 a 5 anos e multa, inciso 3º, negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão de sua deficiência. Estas condutas podem somar-se ainda a processos por indenizações materiais, morais, demonstrando a importância da discussão do tema da inclusão, não somente por aspectos de ética e humanização, mas também por dever técnico e legal. Em resumo, inclusão e acessibilidade são temas de interesse público, e sua discussão informa e possibilita aos profissionais e gestores não somente garantir instituições e processos mais inclusivos do ponto de vista da ética humana, baseados no paradigma atual da inclusão, mas também possibilita que as instituições possam dar cumprimento à legislação, atuando dentro da perspectiva do compliance inclusivo, minimizando riscos e favorecendo o desenvolvimento de competências técnicas, tanto no âmbito das instituições públicas quanto privadas. Quais são esses riscos que são minimizados aqui? Processos, multas. Entende? Muito inteligente essa colocação. 3.2. Educação inclusiva, os fatores de acesso, permanência, participação e aprendizagem. Vamos para as leis. A Lei Brasileira de Inclusão determina em seu artigo 27 que, artigo 27, a educação constitui direito da pessoa com deficiência assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo da vida. Talvez aqui a lei deveria ter um adendo explicando o que é um sistema educacional inclusivo. Eu sei que lá dentro da lei tem, tá? Mas eu estou pensando porque nem toda educação infantil faz parte. Não. A educação infantil ainda é um desafio para os municípios. Por quê? Conseguir dar vaga para todo mundo. É difícil para os municípios conseguirem assegurar o acesso integral às vagas. Segundo ponto, se já é difícil conseguir vagas, pressuponha para os municípios darem conta de colocar a educação especial nessa educação infantil. Entende? É esse o ponto que eu estou dizendo que talvez a gente precisasse debruçar um pouquinho mais para explicar o que é o sistema educacional inclusivo. Que nesse documento eu estou vendo muitas coisas sendo assim, discutidas as minúcias. Tá? Vou continuar, então. Vou reiniciar porque eu parei para bater papo, né? Artigo 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência assegurado. Sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar um máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Grifos da equipe, né? Vamos ver como eles vão discutir isso? Vamos pensar aqui um pouquinho, né? Neste sentido, podemos destacar que a legislação indica o direito à educação da pessoa com deficiência em todos os níveis. Ok? Além disso, esse artigo indica qual é o objetivo deste direito. Qual seja, alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais. Do mesmo modo, podemos salientar que todo o processo educacional deve levar a um desenvolvimento não somente das habilidades de aprendizado acadêmico, como escrita,
matemática, ciências, história, geografia, né? Mas também observar o desenvolvimento de outros talentos e habilidades, como as questões sensoriais, intelectuais e sociais. Também são talentos e habilidades, também precisam ser desenvolvidas. A legislação complementa ainda, indicando que critérios devem ser considerados para que se compreenda o processo de aprendizagem. Ai, compreender o processo de aprendizagem acho que é difícil para todos, não só no TEA, né? Mas vamos lá. A avaliação. Eu amo essa palavra, gente. Eu amo. A avaliação da aprendizagem deve considerar características, interesses e necessidades de aprendizagem. Pensa, pensa, tá? Estes são, então, os pontos do transtorno do espectro autista no conceito de educação da pessoa com deficiência, que é reforçada pela Lei 2.764 de 2012, né, da educação da pessoa com transtorno. O artigo 27, disposto no artigo 28, vamos lá. Então tá, artigo 27, gente, aqui é artigo 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Inciso 1º. Sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida. Check. Inciso 2. Aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam inclusão plena. Eu ainda sou daquelas que eu preciso pagar para ver. Eu ainda preciso procurar isso aqui. Eu ainda preciso procurar, lá dentro da lei bonitinho, no artigo 27, como está posto isso aqui, desta avaliação. Se essa avaliação é uma avaliação de sistema de ensino, ou se esta é uma avaliação, em que sentido é essa avaliação? Para mim ficou um pouco vago, eu ainda acho que aqui precisa aprofundar mais, eu ainda acho que tinha que ter mais, né? O documento já é enorme, mas enfim. No sentido de que eu não gosto de deixar vírgulas, né? Assim, ao falarmos do aprimoramento dos sistemas educacionais em favor da diversidade e inclusão, não podemos prescindir do conceito de interseccionalidade, cunhado pela jurista e professora afro-americana Kimberly Crenshaw, acho que é Crenshaw, pode ser que eu fale errado, perdão, tá? Para compreender melhor desigualdades e discriminações. Em termos mais cristalinos, o conceito traz a interação entre dois ou mais fatores sociais que podem definir uma pessoa. Assim, questões de identidade como gênero, etnia, raça, idade e até mesmo localização geográfica não afetam uma pessoa de forma isolada, mas ao contrário, devem ser analisados em conjunto para observar de que forma suas combinações podem gerar vantagens ou desigualdades. Essa parte é bem interessante. Por exemplo, quando cruzando informações, tá? Sobre gênero e transtorno do espectro autista, podemos observar a luta de mulheres autistas por diagnóstico diferenciado, já que a maioria dos protocolos e instrumentos de intervenção foram pensados sem considerar o masking, ou seja, a habilidade que meninas e mulheres com TEA têm de mascarar os traços autísticos por se encaixar socialmente. E eu sou obrigada a comentar, tá? Vocês me perdoem se eu falo muito no meio. Eu vou marcar onde eu tô para mim não me perder. Eu tô lendo um livro sobre o Asperger, né? E aí, nesse livro, sobre a história, né, eles trazem muito essa questão de que a mulher autista, a mulher com o transtorno, por muito tempo, foi negligenciada no diagnóstico porque se considerava que era uma questão hormonal. Ela tinha esse comportamento em função dos hormônios. Ela era antissocial, ela era quieta, ela era tímida, e até, para alguns dos psiquiatras, era interessante que a mulher fosse quieta, tímida, recatada. Se a gente for pensar, a sociedade pregou esse estilo de mulher por muito tempo. Se a gente for pensar numa visão mais geral de autismo. Então, a quantidade de mulheres diagnosticadas é menor em relação a homens? Ok, tá, mas será que tem realmente menos mulheres ou o diagnóstico delas foi negligenciado?
Eu ainda vou comentar em outro momento. Vamos lá, eu tô lendo hoje, vamos lá. Podemos também analisar o tema relacionando recortes de raça e transtorno do espectro autista. Os dados do IBGE mostram que a taxa de pobreza das populações preta e parda é 2 vezes maior do que da população branca. Não sei se tem alguém que ainda duvida ou que não saiba disso. Mas, segundo a pesquisa da CIDAV e colaboradores, citada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, de 2019, o custo anual de intervenção precoce em pessoas com transtorno do espectro autista gira em torno de 14 mil dólares anuais. Sem considerar a inflação e fazendo a conversão em câmbio, temos em torno de R$ 5.800 por mês. Pensando, tá? Considerar estes valores em relação à população negra significa analisar camadas significativas de impacto social para pessoas com transtorno autista. Para quem não entendeu, eles explicam. Primeiro, por quê? Para ganhar o mesmo salário mínimo de R$ 1.212, um trabalhador branco precisa trabalhar 63 horas, enquanto um trabalhador preto precisa trabalhar 105,5 horas. Segundo, por quê? Ao precisar trabalhar mais horas, podemos considerar que esse trabalhador fica mais tempo ausente de casa, o que expõe e sobrecarrega o cuidador, que fica, onde muitas vezes a escolha mensal é sobre, tá, vamos pagar terapias para o nosso filho autista ou vamos comprar comida? Percebem o ponto fantástico que eles chegaram? Onde a pobreza e o autismo se tornam agravantes? E, claro, aqui foi trazido um dado acerca da questão da população negra e parda, mas eu penso no sentido geral de pobreza. Porque, se a gente for pensar aqui, ele está falando em 5 mil e tantos reais por mês, que é o custo para terapias, tá? Qual é a família que tem isso? Percebem o porquê que talvez o autismo está sendo tão negligenciado pelo custo que ele tem? Vamos adiante. Soma-se a estes fatores, e ainda com foco no aprimoramento dos sistemas educacionais, uma necessidade imperiosa de considerar a importância da primeira infância, da intervenção precoce no processo de inclusão e garantia da prioridade absoluta deste público. A Constituição Federal de 88 soma-se à edição de 1990 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que reforça este conceito e cria mecanismos para sua garantia. Mais recentemente, 2 instrumentos se tornaram essenciais para apontar os caminhos. O primeiro é formado pelos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, cada um com metas próprias, e incentiva um progresso pautado em formas justas e equitativas de desenvolvimento, integrando as dimensões social, econômica e ambiental. Vários desses objetivos têm foco na primeira infância como instrumento de justiça. O segundo é a lei do marco legal da primeira infância, né, a lei 13.257 de 2016, que considera políticas prioritárias aquelas que atendem crianças desde o seu nascimento até os 6 anos de idade, que é o período considerado fundamental para o desenvolvimento pleno das capacidades motoras, cognitivas, físicas e psicossociais. Além disso, o tema tem sido objeto de estudos e avaliações tanto do ponto de vista internacional quanto nacional. Sobre o tema, o comentário geral, número 4 de 2016, elaborado pelo Comitê de Monitoramento da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né, da ONU, fala, né, as intervenções na primeira infância podem ser particularmente valiosas para crianças com deficiência, servindo para fortalecer sua capacidade de se beneficiar da educação e promover sua matrícula e permanência na escola. Todas essas intervenções devem garantir o respeito pela dignidade e autonomia da criança. De acordo com a Agenda Sustentável 2030 e o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 4, os Estados partes, Brasil é um Estado parte, são instados a garantir o acesso ao desenvolvimento precoce, cuidados e educação pré-primária de qualidade na primeira infância, juntamente com a prestação de apoio e treinamento aos pais cuidadores de crianças pequenas com deficiência. Treinamento aos pais e cuidadores. Ser identificadas e apoiadas desde cedo
As crianças com deficiência têm maior probabilidade de fazer uma boa transição para os ambientes de educação inclusiva pré-primárias e primárias. Os Estados partes devem assegurar a coordenação entre todos os ministérios, autoridades e órgãos competentes, bem como organizações de pessoas com deficiência e outros parceiros não governamentais. Nesta senda, o grupo de trabalho sobre revisão periódica universal, estabelecido de acordo com a resolução número 5 do Conselho de Direitos Humanos, realizou sua 41ª sessão, de 7 a 18 de novembro de 2022. Dentre as diversas recomendações para o cumprimento das legislações sobre os direitos humanos, o Brasil foi instado envolver uma estratégia federal para a educação inclusiva de crianças com deficiências, cobrindo todos os níveis de educação, bem como continuar a fortalecer políticas e programas especializados para aprofundar os direitos da criança, especialmente as crianças com deficiências nas áreas de educação, treinamento e saúde. Pasmem, treinamento, saúde. O tema também é abraçado por pesquisadores. Fletch, Mendes e Quadros defendem 4 pontos para políticas públicas para uma educação baseada em evidências. Educação baseada em evidências. Já disse, não conhece? Corre atrás. Implementar programas de identificação precoce e prevenção. Programas de identificação precoce. Prevenção. Fico doida, né? Ampliar o acesso da maioria do público-alvo da educação especial. Ampliar o acesso. A gente pensa no sentido que deveria ser acesso para todos, né? Implantar redes de diversificados serviços de apoio para a escolarização de estudantes público-alvo da educação especial. Diversos serviços de apoio. Para quem andou fazendo parte dos grupos de estudos do Plano Nacional de Educação, o Plano Nacional de Educação abriu caminho para várias parcerias nesse sentido. Só um comentário. Desenvolver uma política mais efetiva de formação inicial e continuada de professores e de profissionais envolvidos com a atenção do público-alvo da educação especial. Saiu aí normativa, agora início de 2024, ampliando, né, o prazo para que as instituições de ensino superior reformulem os planos de ensino dos cursos de formação de professores. A gente dá um passo para frente e 2 para trás, né? Vamos lá. No campo de execução prática, o plano de afirmação e fortalecimento da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação exclusiva de 2023. E aí, assim, ó, eu vi muita gente brigando e falando mal desse plano, tá? Não vou comentar, mas vale a pena ler. Apresenta como um dos eixos a expansão do acesso, com ênfase na educação infantil para realizar busca ativa, criação de novas turmas e investimento em atenção precoce, de modo que recomendamos que esta perspectiva seja adotada de forma prioritária por todos os sistemas de ensino, ampliando o processo de acesso com absoluta prioridade de estudantes com transtorno do espectro autista que estejam na primeira infância, especialmente com a utilização do sistema de busca ativa, que poderá ocorrer na interlocução com outros sistemas de registro, como o CadÚnico, Receita Federal, a carteira de identificação da pessoa com espectro autista. Se a gente for olhar, a assistência social pode auxiliar, né? Para além das questões de raça e gênero, não podemos deixar de falar de questões étnicas, como as que encontramos na Amazônia. O vínculo com a terra e a ancestralidade marcam tanto a história dos povos originários de comunidades indígenas, como também as populações quilombolas e ribeirinhas. Mais uma vez, o desafio é sobrepor estes aspectos para que tais camadas não se apresentem como fato de opressão, mas ao contrário, como potencial de novas formas de pensar e fazer políticas públicas para e com pessoas com transtorno do espectro autista. Por que isso aqui vem colocado aqui? Porque aqui a gente está falando de busca ativa.
E aí, quando a gente fala de busca ativa na educação infantil, a gente muitas vezes está falando da criança que está com a sua família, de uma família que é rural, de uma família que é ribeirinha, e dessa criança ter de ir para uma instituição quando ela ainda poderia estar no seio da família. Esse é o ponto aqui. Eu acho um limiar muito delicado entre a idade para começar a estudar, começar a frequentar uma instituição, e a importância de estar junto da família, junto com aquela cultura local. É uma seara delicada mesmo. No mesmo sentido, o novel Plano Viver Sem Limite tem a finalidade de promover, por meio da integração e da articulação de políticas, programas e ações, o exercício pleno e equitativo dos direitos da pessoa com deficiência. Previsto no decreto 11.793 de 2023, dispõe claramente sobre a interseccionalidade enquanto componente constitutivo das identidades de pessoas e grupos, como uma das diretrizes do novo Viver Sem Limite. Desse modo, programas como o BPC na escola e o Primeira Infância Antirracista, aqui tem vários, né? A explicação, são exemplos de práticas positivas que devem ser implementadas nas escolas, com o objetivo de considerar as interseccionalidades que podem estar presentes em relação a estudantes com terra, assim como as políticas afirmativas na garantia de igualdade de oportunidades. Em que pese, tenhamos a invisibilidade de muitos grupos aqui citados em sua intersecção com o transtorno do espectro autista. Empoderar e promover a inclusão social perpassa por considerar todas essas coletividades na tomada de decisão e gestão de serviços. Acho muito delicado eles terem colocado isso aqui, porque aqui você falou da questão da Amazônia, você falou do ribeirinho, você falou do indígena, mas existem outros grupos sociais que talvez não foram citados aqui. Então, esse pequeno parágrafo, de certa forma, abre espaço para que quem não foi citado possa se sentir incluído, né? Assim, como se pode observar, o objetivo do sistema educacional inclusivo é não só garantir o acesso, isso é, a matrícula dos estudantes, mas também a permanência, a participação e a aprendizagem. Aprendizagem por meio da oferta de serviços e recursos de acessibilidade que visem eliminar barreiras. Este deve ser o foco para alcançar uma educação efetivamente inclusiva. 3.3. O fator acesso. Agora vem o Dodô. Deixa eu tomar um gole. Matrículas e formação de turmas. Bom café amargo, né? Agora vai. Artigo 9º da Lei Brasileira de Inclusão traz o direito à prioridade, que é descrito como, artigo 9º, a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de, inciso 1º, proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Inciso 2º, atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. E pula, né, por 4º, recebimento de restituição de imposto de renda e tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessado em todos os atos e diligências. Grifos nossos. Pai, mãe, hello! Tem uma lei aí que define que o processo de vocês corre na frente. Tá pedindo vaga? Tá pedindo profissional de apoio? Lembra lá? Tem um inciso bem bom aqui. Vamos lá. O objeto de muitos questionamentos por parte de gestores, famílias e pessoas com TEA tem sido a matrícula desse público nos estabelecimentos de ensino. O questionamento gira em torno se é legal a prioridade de matrícula de pessoas com deficiência, nelas incluídas as pessoas com TEA, antes dos demais educandos da rede. Nesse sentido, é essencial destacar o artigo 9º, que foi citado logo acima. Ele oferece 2 caminhos para solução da pergunta. O primeiro caminho compreende o artigo 9º, inciso 2º, que indica a prioridade de atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. Aqui podem ser incluídas
as instituições de ensino que prestam relevante serviço público educacional, não é? Além disso, podemos utilizar também o artigo 9º, inciso 7º, que prevê a tramitação prioritária processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessado, em todos os atos e diligências. Nesse sentido, por se caracterizar a matrícula um ato administrativo decorrente de um procedimento, é a ser garantida a prioridade na matrícula de alunos com deficiência, podendo ser aberto períodos de matrículas que contemplem esse público de forma anterior aos demais educantes. E aqui as redes de ensino vão ter que se ligar, né? Aqui embaixo tem mais alguns documentos que eu não vou questionar, que são ali em cima. Essa decisão, além de garantir de forma afetiva o que determina a legislação, como visto acima, certamente possibilita ainda melhor organização dos sistemas de ensino e das escolas, uma vez que possibilita saber com antecedência o número e nível de deficiência, possibilitando a melhor organização em turmas e em escolas, além da designação de professores, escolha de salas, entre outros fatores que são essenciais para que o direito à educação se efetive. Por outro lado, também, tem sido alvo de perguntas o que dispõe o artigo 8º da Lei número 7.573 de 89, que também é mencionado na Lei 13.146 de 2015, né? Artigo 8º, constitui crime punível com reclusão de 2 a 5 anos e multa. Inciso 1º, recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão de sua deficiência. Uau! Portanto, pela atual legislação, não só a negativa de matrícula constitui crime, como também a cobrança de valores adicionais. Por que isso, tá? Por que eles estão trazendo isso aqui? Porque algumas escolas, e houve processo em julgado disso, foi bastante discutido na seara do judiciária, algumas escolas cobravam valores adicionais em função de ter profissional de apoio, AT, então era cobrado uma taxa adicional, tá? Dos estudantes inclusos. Além disso, a procrastinação, ou seja, a demora na efetivação da matrícula, muitas vezes efetuada com propostas de entrevistas, testes, avaliações, documentos exigidos, entre outros, também constitui crime. Então, procrastinar a matrícula, demorar para fazer a matrícula, também pode ser considerado um crime, certo? A lei número 12.764 de 2012 também prevê punição nesse sentido ao afirmar, artigo 7º, o gestor escolar ou autoridade competente que recusar a matrícula de aluno com transtorno do espectro autista ou qualquer outro tipo de deficiência será punido com multa de 3 a 20 salários mínimos. Em caso de reincidência, apurada por processo administrativo, claro, assegurado o contrário, ampla defesa, haverá perda do cargo. Loucura, né? A gente tem que ter lei para isso. Mas vamos embora. O decreto número 8.368 de 2014, que regulamenta a lei de 2012, determina como deve ser a apuração da infração. Artigo 5º. Ao tomar conhecimento da recusa de matrícula, o órgão competente ouvirá o gestor escolar e decidirá pela aplicação de multa de que trata o caput. Caberá ao Ministério da Educação a aplicação da multa no âmbito dos estabelecimentos de ensino a ele vinculados e das instituições de educação superior privadas, certo? O Ministério da Educação dará ciência da instauração do processo administrativo para aplicação de multa ao Ministério Público e ao Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O valor da multa será calculado tomando-se por base o número de matrículas recusadas pelo gestor, as justificativas apresentadas e a reincidência. Artigo 6º. Qualquer interessado poderá denunciar a recusa da matrícula de estudantes com deficiência ao órgão administrativo competente. Artigo 7º. O órgão público federal que tomar conhecimento da recusa de matrícula de pessoas com deficiência em instituições de ensino vinculadas aos sistemas de ensino estadual, distrital ou municipal,
deverá comunicar a recusa aos órgãos competentes pelos respectivos sistemas de ensino e ao Ministério Público Estadual, distrital ou municipal. Além disso, a nota técnica número 20 de 2015 traz as orientações aos sistemas de ensino visando o cumprimento, né, do artigo 7º da Lei 12.764. Então, observa-se, portanto, que a questão do acesso de alunos com transtorno do espectro autista à escola é um dever tanto de instituições privadas quanto públicas, e que sua negativa, além de ser crime, poderá ensejar multa administrativa, sem esquecer de ações por danos morais individuais e coletivos, que também podem ser intentadas diante dessa situação. Além da questão da matrícula, outro tema muito levantado por gestores da educação, professores, estudiosos, famílias e mesmo pessoas com TEA, diz respeito à formação das turmas. Sobre este tema, pontua Catarina Yavenberg. Vou ler primeiro quem é a Catarina, tá? Aí a gente tem aqui. Ela tem aqui um documento, tá? Na revista Gestão Escolar. O documento, o artigo dela seria a importância dos critérios para formar turmas, certo? O estabelecimento de critérios para a formação das turmas favorece a sua dinâmica e, assim, a qualidade da aprendizagem coletiva. Existem escolas que insistem em colocar todos os reprovados em uma mesma classe, separando-os dos que têm mais rapidez para aprender com autonomia. Essas mesmas instituições oferecem aos professores bem avaliados as salas com os melhores, que só reforça as supostas diferenças. Por outro lado, destaca-se que muitos estados e municípios possuem regulamentações sobre o tema, limitando em percentuais o número de alunos com deficiência em salas de aula. Isso aqui é extremamente importante, porque o Conselho Municipal de Educação é um órgão deliberativo que pode, claro, se ele não for contra, né, aquilo que é posto na lei federal, ele pode regulamentar a quantidade de alunos pelo espaço físico. Tá? Então, normalmente, quase todos os municípios têm ali um Conselho Municipal de Educação que delibera sobre isso. Tá? Então, olhem sempre as resoluções do Conselho Municipal de vocês. É necessário considerar que essas resoluções não podem ser lidas de forma desintegrada das demais normas existentes, não pode ser inconstitucional, né? Assim, ao realizar o processo de formação de turmas, o gestor educacional deve considerar os níveis de suporte necessário e a organização das turmas, podendo optar por melhor distribuir os educandos de forma que não haja sobrecarga ao professor e que este possa ofertar as melhores condições de aprendizado a todos. E que, a depender da avaliação dos talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem, nos termos da lei de 2015, os estudantes possam, sim, ser distribuídos de forma a melhor aproveitar o ambiente da sala de aula. Isso evita, inclusive, que todos os alunos com deficiência sejam colocados, por exemplo, em uma única sala, situação que se caracterizaria como exclusão ou segregação. Nesse sentido, o gestor educacional deve envidar esforços para contemplar as habilidades, potencialidades e necessidades dos educandos, promovendo a formação de turmas de forma distribuída entre as salas. Desculpe, Asimov cansou da minha leitura. Vocês também cansaram? Porém, é essencial destacar que essa distribuição não pode significar a negativa de matrícula. Ou seja, a distribuição de alunos por sala de aula deve servir como um referencial, que por seu turno deve se concretizar após a avaliação pedagógica do perfil do educando, considerando o grau de suporte que o estudante e o professor poderão necessitar. Além disso, o artigo 4 da Lei 2.746 de 2012 determina que a pessoa com TEA não sofrerá discriminação por motivo da deficiência. Nesse caso, a limitação do número de vagas em razão da deficiência é cabalmente discriminatória e na contramão das legislações que tratam de um sistema educacional pautado na inclusão. Essa parte aqui é tensa, né? A limitação do número de vagas. Assim, o processo de formação de turmas deve considerar, sim, habilidades, potencialidades e necessidades do estudante, porém nunca
de forma restritiva de direitos, ou seja, para a negativa de matrículas, mas sempre com foco nos mecanismos que podem ser utilizados para garantir a efetividade do direito humano à educação. Em caso de interpretação equivocada da norma, os responsáveis pela negativa podem responder de forma criminal, administrativa e civil, como já visto, né? Sobre, perdão, sobre o número máximo de alunos por turma, independente da condição que apresentem, temos como normas, novamente, resolução dos conselhos de educação, ou ainda acordos e convenções coletivas com sindicatos de professores das escolas particulares e públicas, porém, ainda sem uma legislação nacional que trate sobre o tema de modo a uniformizar o número de alunos por turno em todas as escolas públicas e privadas do Brasil. Isso aqui, gente, é fundamental, porque muitas vezes os professores questionam, né? Ai, mas e quantos alunos é nessa turma? Quantos alunos é naquela turma? Para essa faixa etária, para aquela faixa etária, né? Então, não temos ainda, conforme este documento, nós não temos uma legislação que possa realmente definir, né? Até porque o Brasil é tão continental, as salas, as escolas são tão diferentes, acho difícil, né? Assim, no caso do município ou estado não possuir essa legislação, a recomendação é que se tenha por parâmetro os projetos arquitetônicos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, a FNDE. Neles, o tamanho das salas de aula e da estrutura arquitetônica das escolas podem ser utilizadas como parâmetro sobre o número de alunos por sala de aula. Em resumo, o processo de formação de turmas é um momento significativo na gestão educacional e necessita de especial atenção dos sistemas educacionais, pois pode ser o primeiro passo para garantir um ambiente potencialmente favorável ao desenvolvimento das pessoas com e sem deficiência. Nesse sentido, a Catarina retoma. O orientador educacional precisa ficar atento às dinâmicas construídas por cada grupo no que se refere à convivência e à aprendizagem. Observar a sala de aula, os intervalos, conversar regularmente com a equipe de professores e de monitores, são ações que ajudam a identificar problemas e aprimorar o trabalho pedagógico. Realizar sociogramas para representar graficamente a estrutura e relações interpessoais facilita o mapeamento da qualidade dessas interações e sinaliza as lideranças, assim como os casos de isolamento dentro da turma, né? Um grupo onde todos se sentem capazes, seguros e respeitados pode boas surpresas, né? Dessa forma, a gestão da escola e todo o seu corpo técnico precisam estar atentos às dinâmicas construídas por cada grupo no que se refere à convivência e à aprendizagem. Observar a sala de aula, os intervalos, além de conversar regularmente com a equipe de professores, são ações que ajudam a identificar problemas e aprimorar o trabalho pedagógico. Cita-se como exemplo a seguinte decisão. Aqui tem um resumo, né, de um processo judicial que vai trazer a recusa de matrícula e, né, a multa que foi aplicada. Eu vou deixar o 3.4 para um outro vídeo, porque esse aqui já ficou bastante longo e o Asimov está tenso. Qualquer dúvida, vamos conversando e pensem, analisem. O Conselho Municipal de Educação de vocês ou o Conselho Estadual de Educação deliberou a quantidade de alunos? Ou vocês precisam olhar os projetos arquitetônicos para ver o espaço físico? Isso quer dizer que a gente define a quantidade de aluno pela quantidade de metros quadrados da sala? Uau, tenso. Beijo no coração, até a próxima.